Oi, agora a gente está em ciências, tá? Na página 9, fazendo a correção da atividade que eu deixei vocês resolverem primeiro, antes de fazer a correção das seguintes. Então, eu expliquei um pouquinho até a número 3 para vocês. Lembrando que nós estamos estudando biomas, né? E vimos as diferenças entre uma região ou outra de vegetação, de clima, né? Tipo de animais. Então a gente vai fazer essa correção, que agora a gente vai entrar. Nós vimos em relação ao mundo e nós vamos entrar agora em relação ao Brasil, tá? Então vamos só terminar, fazer essa correçãozinha que ficou faltando. A número 3 da letra A eu já havia mostrado para vocês, certo? Então era com base ao mapa mundi, né? O tipo de bioma, a temperatura e observar a quantidade de chuva de cada região aí, certo? Na letra B, observando também lá no mapa e aqui na escala, nessa parte riscadinha aqui, que nós vamos responder aqui ao lado. Então, nós temos aqui o gráfico, quantidade de chuva por ano e temperatura. Então, na letra B, observando aqui, a temperatura média dessa região é, de quente para muito quente. Então, ele é muito quente. Quantidade de chuva, aqui, o seco, muito, a maior parte está aqui no muito seco. E o bioma? Então, voltando lá na parte do mapa mundi, o bioma vai ser o deserto, tá? Na temperatura média do ano. Então, olha aqui, onde está a partezinha aqui. Temperatura média, tá? De quente a muito quente. Então, a temperatura, de quente a muito quente. Quantidade de chuva. Então, vamos aqui para o lado, tá? De úmido a muito úmido. Então, o que é isso daqui? Que região aqui, que bioma é esse? Então, é a floresta tropical. Tá vendo? A floresta tropical, ela é quente e úmida. Então, nós vamos agora entrar no texto, na página 10, biomas brasileiros. Se teve alguma duvidazinha nessas questões, pode mandar para a professora, tá? A gente conversa, tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos agora entrar nos biomas brasileiros. O que é isso? Mesmo a gente está lá dividido pela parte do mundo, então dentro do nosso próprio país, nós vamos ter regiões com biomas diferentes, porque vai se destacar lá regiões onde a vegetação, o clima, os tipos de animais que estão nessa região são semelhantes. Então, vão se separando regiões aonde isso são semelhantes. Então, semelhantes à região aonde vai ter esses biomas, tá? Então, dentro dessas regiões, a gente tem um bioma porque a gente tem várias vegetações que são adequadas, que vivem nessa região por conta desse clima, por conta porque a gente já falou que é um precisando do outro, né? Na apostila passada, os seres vivos não precisam um do outro. Então, todos esses fatores, né, não vivos, clima, água, chuva, tudo influenciam para esses seres vivos se adaptarem e viverem nessas regiões. Então, como tem delimitou esses biomas, são regiões diferentes, são animais e seres vivos como plantas e outros bichinhos que são adaptados a viverem nessa região. Então, se acaso acabar esses biomas, esses animais, essas vegetações somem, porque elas gostam desses locais. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a leitura junto com a professora e marcar os pontos principais, tá bom? O Brasil é um país muito grande, com ambientes bastante diferentes entre si. Em cada um desses ambientes vivem numerosas espécies de animais, plantas e outros seres vivos. Isso
torna o Brasil o país com a maior biodiversidade do planeta. Então, sublinha aqui essa partezinha aqui, que não tem como eu sublinhar, que isso torna o Brasil o país com a maior biodiversidade do planeta. Então, lembra que a gente já observou no mapa que o Brasil é muito grande, tem um território dele é enorme, né? Perto de outros países. Temos países pequenininhos e o Brasil é muito grande. Então, por ele ser muito grande, então, a gente vai ter aqui dentro uma grande biodiversidade, né? De seres vivos. Então, no próximo parágrafo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, divide o Brasil em 6 biomas principais. Observe quais são e onde fica cada um deles. Sublinha para mim também este parágrafo. Então, no Brasil, a gente identifica 6 biomas principais, tá? Então, que a gente pode identificar aí. O que está dizendo aqui no lado? No material de apoio, foi reproduzida a imagem de alguns seres vivos nativos do Brasil. Conforme você for estudando os biomas brasileiros, nas próximas páginas, destaca as imagens desses seres vivos e colhe-as nos espaços correspondentes aos biomas em que cada um deles vive. Então, você vai destacar lá esses animais, que tem informações também aqui embaixo, tá? E para cada bioma que nós formos lendo, vocês vão ver os espaços onde vocês devem colar. Aqui embaixo vai aparecer aqui, ó, a imagem do Brasil. Ó, vamos ver se pega aqui. A imagem do Brasil, certo? Colorida por regiões aqui diferentes, aonde se destacam os principais biomas que nós temos, que são esses 6 citados acima. Então, essa parte verde escura, vocês estão vendo aqui, que pegam esses estados, se destaca esse bioma, ó, floresta amazônica. Então, está no verde escuro. Essa parte laranja, no qual o nosso estado está aqui no centro, se destaca pelo bioma que é o cerrado. Esta outra faixa aqui, rosa, é a caatinga. Tá vendo? A região mais seca. Vocês podem olhar melhor no livro de vocês. E esse verde mais claro aqui ao lado, né? Então, tem um pedacinho aqui em cima e desce por essa outra região, que vai pegar um pedacinho da região nordeste e da região sudeste, um pouco da sul aqui, é a Mata Atlântica. Esse verdezinho aqui, bem clarinho aqui do lado aqui, é o Pantanal, que está aqui entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E na pontinha aqui do Brasil, né? Então, uma parte bem pequena, a parcela também pequena, está o Pampa. Então, se você olhando aqui, o Pampa e o Pantanal são os menorzinhos aqui dentro do Brasil, tá? E o que o livro vai mostrar para nós? Um pouquinho de cada desses biomas. Ao observarmos um globo terrestre, podemos perceber que a maior parte do Brasil fica na zona tropical. Apenas os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e parte dos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul ficam na zona temperada. Lembra que vocês coloriram lá na página 8, né? Depois vocês podem voltar lá às zonas temperadas. Então, uma faixa do Brasil está na zona tropical, certo? Que é a mais quente. E outra faixa está na zona temperada. Então, por esse motivo, também vai apresentar climas e regiões, vegetações que se adequaram a esses locais diferentes. Então, nós vamos ler aqui um pouquinho sobre a floresta amazônica, tá? Acompanha, vamos marcar bonitinho. Então, floresta amazônica. Aonde fica? Então, tudo tem um mapinha aqui para vocês perceberem onde ela fica, certo? Então, a floresta amazônica, ela preenche esse espaço que vocês estão vendo. Não é delimitada igualzinho os estados. Ela avança de acordo com a sua floresta,
tá? Ela fica no Brasil. A floresta amazônica se estende por 9 estados da região norte do país. Trata-se de um bioma muito grande que tem continuidade em alguns países vizinhos. Então, a nossa floresta amazônica, ela não pertence só ao Brasil, ela pertence também a uma parte de outros países aqui vizinhos do Brasil. Mas a sua maior parte está aqui dentro. Então, sublinha aqui para a professora, ó. No Brasil, a floresta amazônica se estende por 9 estados da região norte do país, tá? Até aqui, por favor. As características. O que tem lá que é diferente das outras regiões? Então, nós vamos pontuar aqui algumas características importantes. Então, vamos sublinhar. A floresta amazônica é um bioma quente e úmido, com chuvas quase todos os dias. Sublinha até aqui para a professora. Dentro da floresta existem muitos rios e são encontrados ambientes variados, como áreas inundáveis e áreas que são permanentemente secas. Nesses ambientes encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta. Então, sublinha aqui, ó. Nesses ambientes encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta. Ou seja, a floresta amazônica é um dos lugares onde mais existem diferentes formas de vida, entre plantas, animais, fungos e outros seres. Então, deixa eu explicar para vocês aqui sobre as características. Então, a floresta amazônica, ela como que é o clima lá nessa região que vocês estão vendo de verde escuro. Então, nesses estados aí, como que é o clima? Ele é quente e úmido ao mesmo tempo. Então, pela quantidade de reserva de água doce, lembra que a gente já falou isso na matéria de português, então, com essa grande reserva de água doce, deixa a região úmida. O que é úmida? É quando tem bastante gotículas de água no ar. Então, não é seco, tem muita gotícula de água no ar. Então, essas quantidades de gotículas, lembra assim que vocês já estudaram do ciclo da água? Então, sobe, forma nuvens e cai em forma de chuva. Então, com isso, é frequente as chuvas na região. Então, isso é muito frequente na região. Então, como tem muitas partículas de água no ar, então fica muito comum essas chuvas. Por isso que as chuvas são quase todos os dias, tem chuva na região. Mas é uma região quente. Então, os rios fazem diferença nesse local, porque por conta das chuvas, né, não deixa a região ficar seca, né, das chuvas e dos rios, por conta dessa quantidade de partículas de água no ar, tá? É a mesma coisa, função que um umidificador faz, que é jogar partículas de água no ar para a gente poder ficar com um ambiente mais úmido. Então, a região não precisa disso, porque ela tem bastante umidade. E isso favorece a grande diversidade de animais, de plantas, que serve de estudo para muitos cientistas. Então, existe muitas plantas nessa região que ainda nem foi pesquisada por conta, assim, da dificuldade de acesso, né? A floresta é muito grande, muito fechada. Então, muitos cientistas viajam por essa região para descobrir novas coisas, né? Que ainda não se sabe, curas para doenças que ainda não se sabe. E quando eu falo cientista, não é só do Brasil, viu? Vem gente do mundo inteiro pesquisar e conhecer mais sobre essa grande biodiversidade que nós temos na floresta amazônica. Mas que ameaças? As ameaças, né, que a floresta amazônica passa. Que as ameaças são essas. São as queimadas, o tráfico de animais e o desmatamento para a criação de gado, a agricultura e venda de madeira são as principais ameaças a esse bioma, fora a retirada de minério também, que a região ainda tem muitos minérios, tá? Também que ameaça a floresta amazônica. Então, o que é ameaçar? É destruir a floresta amazônica. Então, se destrói muito a floresta amazônica por conta das madeiras, porque a gente está falando de árvore muito grande, que na nossa região a gente não encontra, a gente não vê, mas são árvores muito altas, né?
Por esse motivo, eles cortam as madeiras para fazerem móveis, né, para vender, que é caro. Aí, depois de desmatar, eles queimam as áreas para limpar e poder criar gado. Então, ainda ali, quando queima, muitas plantas, muitos animais têm que correr para outra região e acaba retirando ali daquela região, às vezes até plantas que nós nem conhecemos, por conta desse desmatamento. E vai criar, e a criação de gado não deixa ali crescer mais nenhuma vegetação da região, tá? Fora as mineradoras também que desmatam e poluem rios por conta de a procura de ouro, tá? Aqui temos 3 imagens que é muito típica dessa região, que é o tucano, que alimenta-se de sementes, ajudando a germinação de novas plantas, a onça pintada, que é um animal carnívoro seriamente ameaçado de extinção, e essa planta que é totalmente dessa região, né? Que é o guaraná da Amazônia, que serve de alimento para muitos animais. Além de muitos animais, nós também utilizamos ele, né? Aí vocês estão vendo aqui que tá faltando a imagem. Que imagem é essa? Que vocês vão recortar e colar aqui nesse espaço. Não sei se tá dando para vocês verem, mas a imagem aí é do peixe, né? A piranha, que é um peixe comum em rios amazônicos. Então, cada bioma vai estar faltando aí a sua imagem, tá? Vamos ler aqui a caatinga. Se estivesse na sala, eu tenho certeza que vocês estariam rindo, né? Por conta do nome. A caatinga. A caatinga, onde ela fica? É o único bioma exclusivamente brasileiro. Estende-se pela região Nordeste e em parte da Norte de Minas Gerais. Então, sublinha aqui para a professora toda essa informação. Então, vocês estão vendo aqui onde ela está, ó, a caatinga nessa região aqui, ó, tá? Ele é um clima exclusivamente brasileiro, então você não vai ver esse bioma, esse tipo de bioma parecido em outra região. As características: apresenta 2 estações bem definidas, uma quente e seca e outra quente e chuvosa. As plantas têm adaptações que as permitem sobreviver à seca, como raízes profundas, folhas em forma de espinhos e capacidade de armazenar água, características dos cactos. Sublinha até aqui, por favor. Muitas espécies encontradas na caatinga são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Sobre pedras e galhos é possível avistar pequenos animais como macacos, tatus-bolas, aves e lagartos. Então, essa região é a região mais quente do Brasil. Então, ela é uma região mais quente, é uma região que mais sofre com a falta de água, tá? Então, eles têm 2 estações bem definidas. Quais são elas? Uma quente e seca. Então, essa estação quente e seca, ela fica por muitos meses. Por isso a falta de água. Porque fica quente e vai secando toda a água deles. Eles ficam por meses sem chuva. E a região muito quente. Depois, quando vem as chuvas, continua a temperatura elevada, continua quente, aí vem as chuvas para repor essa água que falta para eles em alguns rios que chega a secar. Então, eles têm rios que seca por um período, fica sem água nenhuma e que vai encher novamente só quando as chuvas voltar. Quando chover novamente, que aí esses rios vão encher e abastecer as pessoas ali que dependem dessas águas, tá? Então, são plantas
na região tem muito cacto, né? Porque são plantas que armazenam água e ficam por um período muito grande sem precisar de água novamente. Então, a maioria das plantas dessa região, elas vão se adaptando a esse local, né? Vão tendo essa ideia de armazenamento. Então, você olha assim, a região tem uma vegetação que você olha, característica de seca, tá? Quem quiser pesquisar depois mais sobre essa vegetação. Aí temos as ameaças. Também tem ameaça. O desmatamento para a criação de gado, a produção de lenha e carvão vegetal e a agricultura, assim como o uso de agrotóxicos. Sublinha até aqui para a professora. São as principais ameaças à caatinga, que já apresenta diversas áreas transformadas em desertos. Esse bioma, ele é importante, porque ele mantém uma vegetação única, vocês estão vendo, que só existe no Brasil. Então, e dentro dele existem vários animais que são adaptados, que vivem, né, dentro desse bioma, tá? Ai, parece que tá seco, morreu tudo. Não. Ali existe também os animais que vivem ali dentro e que são adaptados à região. Eles são adaptados, eles vivem, os animais, as plantas, a esse clima. Então, quando se desmata, também está tirando aí uma parte da vegetação e a casinha de muitos animaizinhos que dependem desse bioma. Então, aqui a gente tem também 3 fotos. Existe uma espécie de lagarto que é endêmica da Caatinga, ou seja, só habita esse bioma, tá vendo? Também temos a siriema, é uma ave comum também na Caatinga, e o tatu-bola, que é um animal ameaçado de extinção. Então, o tatu-bola também é um animal dessa regiãozinha aqui, tá? E que depende também desse bioma. Vocês vão olhar lá nas imagens, recortar e colar aqui qual é o da Caatinga, tá? Eu vou parar minha explicação por hoje até aqui. Vocês vão continuar a leitura, por favor, da página 13, tá? Da Mata Atlântica. Vão colar a imagem da Mata Atlântica. Do Cerrado, vão colar aqui também a imagem do Cerrado e do Pantanal, certo? Que na próxima aula eu vou voltar aqui na explicação dessas 3 últimas que estão faltando, tá? Voltar na explicação e marcar as partes mais importantes com vocês. Então, eu vou parar aqui na Caatinga e eu quero que vocês continuem a leitura em casa, porque é muito bom e a gente não pode parar com a leitura como aquela que a gente fazia em sala de aula, tá bom? Um beijinho e abraço.